Bom, nessa aula aqui a gente vai fazer a instalação do Debian, né? Só que antes, pra galerinha aí do Dual Boot, a gente vai fazer uma correção do que eu fiz na aula passada, que foi justamente formatar essas partições aqui, essas duas partições que a gente criou, né? Isso aqui eu percebi que vai ser um problema pra gente, justamente por causa da forma como o Windows ele formata os discos. Então, a gente vai vir nessas duas partições que a gente criou e vai simplesmente excluir elas. A ideia não é apagar as partições, né? Simplesmente deixar elas como não alocados. Você vai ver que quando eu excluir elas, eles vão inclusive se juntar em um único espaço ali não alocado. Então a ideia é só fazer isso aqui, é deixar eles não alocados, né? Os dois espaços ali que a gente separou, a gente vai deixar eles como não alocados. Então pode fechar aqui, a gente pode desligar o nosso Windows e pode bootar o nosso Debian, o nosso pendrive bootável do Debian, para a gente estar fazendo ali a instalação. Nossa senhora, deixa eu ver se eu... Acho que aqui tá melhor. Então aqui ele já tá no nosso install, né? Vamos aqui no install, pode ser o graphical install também, não vai fazer diferença nenhuma, ambos vão funcionar aí para fazer o que a gente quer. Aqui ele está pedindo para a gente selecionar a nossa linguagem, né? Eu vou deixar em inglês. Aqui ele pede para selecionar a localização, eu vou deixar Estados Unidos. Aqui ele pede para a gente configurar o mapeamento de teclas, né? Eu vou deixar aqui o Brazilian, porque o meu teclado é brasileiro, mas se o seu teclado aí você configura como for necessário. Aqui ele está configurando a rede, eu já estou com um cabo, né? Então ele já vai detectar tudo automaticamente. E se você tiver com Wi-Fi, ele vai pedir para você configurar ali na rede em questão que você for utilizar. Aqui ele vai pedir o hostname, né? Eu vou colocar o hostname como DebianSec. Vai ser o nosso Debian seguro. Aqui vai ser para configurar a nossa rede, eu vou dar um OK. Aqui ele vai pedir para a gente colocar a senha do usuário root. Eu vou colocar como 123, né, bonitinho. O espaço aqui ele marca e desmarca, caso você não esteja acostumado com essa interface aqui. Pode dar o OK. Aqui ele vai pedir para a gente setar, para confirmar a senha do usuário root. Aqui vai ser a senha do nosso usuário, né? Mentira, aqui vai ser o nome completo do nosso usuário. Eu vou colocar Messias mesmo. Aqui o meu username vai ser Messias. Aqui a senha do meu usuário vai ser 123. A senha eu vou confirmar aqui como 123. Por enquanto isso aqui não tem segredo nenhum, tá? É Enter, Enter, Enter. Isso aqui não tem como ninguém confundir. E aqui é onde a gente vai fazer a instalação do nosso disco, né? Se você for utilizar o disco completo, você vai marcar essa opção aqui, ó, que é justamente para encriptar o disco, porque a ideia aqui é o disco ele está encriptado, certo? Mas como a gente vai fazer em dual boot, a gente vai marcar aqui, ó, manual. Então a gente pode marcar aqui a opção manual, e é aqui que geralmente a galerinha que não está acostumada, mas iniciante, costuma cometer erros, né? Porque isso aqui pode parecer muito complexo, mas vocês vão ver que é bem tranquilo configurar isso daqui para a gente estar fazendo o nosso dual boot. Então aqui, esse daqui é o disco, né? Que é o espaço livre que a gente vai utilizar para fazer a instalação, que foi o que a gente alocou lá no nosso Windows. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é configurar o espaço de boot, que vai ser para a gente, a partição de boot, que vai ser a partição para a gente configurar ali o Groove, para ser instalado o Groove, o nosso bootloader. Então a gente clica aqui em Free Space e a gente vai criar uma nova partição. E aqui, ó, que é o segredo, a gente pode apagar tudo isso daqui porque ele vai criar... Caso a gente dê Enter, ele vai criar uma partição com todo o espaço disponível no disco. Mas aqui, como vai ser o espaço de partição, eu vou colocar aqueles 600 megabytes que eu aloquei. Mas você pode colocar aí o espaço que você alocou antes, né? E se você tiver colocado 1 GB, você pode colocar aqui 1 GB. Ou você pode colocar 1024 megabytes também, MB. Cadê o meu B? MB. Mas como eu aloquei só 600, eu vou colocar aqui 600 MB. E vou dar o Enter. Aqui ele vai perguntar onde que ele vai estar. Se vai ser no início, é daquele espaço, ou no final. Como é o boot, é no início. Então, beginning. E aqui, ó, ele já
tá quase totalmente configurado. Aqui ele já está com o ext4 padrão, então vamos deixar aqui. O mount point, a gente vai alterar ele. Ele vai ser o /boot, que vai ser onde a gente vai estar instalando os arquivos ali do nosso grupo. Então aqui já está ok, a gente vai dar um done. Beleza, o nosso boot aqui, ele já está configurado bonitinho. Agora a gente vai criar o nosso volume lógico, né? Porque para encriptar a nossa partição aqui, a gente vai ter que criar aqui um volume lógico. Então a gente pode vir aqui, ó, em configure os volumes lógicos. Ele vai perguntar se a gente quer gravar aquelas alterações no disco, sim. E agora a gente vai criar o nosso grupo primeiro. A gente vai criar o nosso volume, o grupo do nosso volume. Ele pede para a gente pôr um nome, eu vou colocar GB. Eu vou colocar GB, mas você pode pôr o nome que você quiser aí, ok? E ele vai pedir para a gente selecionar o disco que vai ser usado naquele grupo. E vai ser esse daqui, ó. Que no meu caso é o /dev SDA Free 1, né? Que é aqueles 21 GB ali que está como espaço livre, inclusive. Marcou com espaço, deu Enter. Ele vai perguntar se a gente quer gravar as alterações. Sim. Será que eu escolhi alguma coisa errada? Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu deletar o grupo aqui primeiro, porque eu... Bom, acho que ele criou o grupo. Bom, deixa eu continuar aqui. Se der algum erro, a gente volta. Não, calma aí, galera. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu vou deletar o volume que a gente criou. Porque eu acho que alguma coisa aconteceu errado aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Ah, eu acho que eu criei em criar volume, né? Era em criar grupo. O que eu fiz errado aqui, será? Deixa eu voltar. Deixa eu dar um finish aqui. Só para eu ver o que aconteceu. Tá, parece que o meu volume ele foi criado, o meu grupo ele foi criado. Eu vou voltar aqui para configurar o nosso grupo, ele foi criado. A gente pode criar aqui o nosso volume. Acho que alguma coisa tinha dado errado. Aqui ele pede para a gente configurar o nosso grupo, o nosso volume, na verdade, o grupo a gente criou. Vou colocar aqui como VL Debian e vou dar o Enter. Aqui é o tamanho, né? Todo o espaço disponível. E agora eu vou dar o Finish. Eu não sei o que eu fiz errado ali para ter dado aquele erro. Mas aqui ele criou bonitinho, sem nenhum problema. Ok. Agora a gente vai configurar o nosso volume encriptado, que é aqui nessa opção aqui, ó. Configure Encrypted Volumes. A gente vai criar aqui em Create e vai selecionar o volume que a gente criou, né? Que no meu caso é aquele ali GPVL Debian. Então dá o Enter. E aqui a gente pode dar um Done. Todas as configurações aqui já estão interessantes. Já estão com as melhores opções. A gente pode dar só um Done. A gente agora pode dar um Finish. Ele vai perguntar se a gente realmente quer apagar os dados. Você pode marcar como sim, porque aqui ele vai fazer toda a sobrescrita do disco, né, para evitar que fique algum resíduo ali que possa te comprometer no futuro. Então, você pode marcar como sim, mas eu vou marcar como não para não perder tempo, certo? Porque aí eu não vou fazer essa sobrescrita. Quando ele fizer a sobrescrita no seu caso, ele vai cair nessa tela aqui, que vai ser a senha da sua criptografia, certo? Que você vai utilizar no seu disco. Então aqui você pode selecionar uma senha muito boa, tá? Aqui eu vou colocar 1, 2, 3 mesmo, apenas para medida de... Enfim, mas você pode colocar uma senha aí boa. Ok? Aqui ele tá falando que minha senha tá uma bosta, mas eu vou dar... Mas eu vou usar essa senha fraca mesmo. Então pronto. Aqui já está quase tudo pronto. Agora a gente vai vir aqui, ó, em Encrypted Volume, que a gente vai escolher o ponto de montagem desse volume aqui, desse nosso Encrypted Volume, para utilizar o barra, que vai ser o nosso sistema de arquivos, certo? E aqui eu vou dar o Done. Então aqui já está praticamente tudo pronto. A gente pode clicar aqui em Finish.
Aqui ele vai falar que a gente não selecionou uma partição para ser usada no swap, só que como o nosso ambiente aqui é focado em segurança e privacidade, o swap ele não é uma boa opção da gente estar utilizando, né? Porque é diferente da memória RAM, que quando não tem corrente elétrica ali passando, os dados simplesmente são desintegrados, né? Eles somem, não podem ser recuperados. Se acontecer do seu sistema passar a utilizar o swap, os dados ali eles não vão ser perdidos, né? Porque o disco ele não foi feito para apagar a informação. Então ali pode acabar ficando algum resíduo importante e tal que possa comprometer o seu computador, bem como a senha ali de criptografia de disco, esse tipo de coisa. Então aqui ele está perguntando se a gente quer continuar ou se a gente quer voltar lá para o menu para configurar o swap. Eu vou marcar que não, porque eu não quero configurar o swap. Então vou dar um não e ele vai perguntar agora se eu quero realmente fazer a escrita daquelas configurações no meu disco. Eu vou marcar sim e ele vai começar a fazer a instalação aqui do meu sistema. Esse processo pode demorar um pouquinho, então eu vou pausar aqui e voltar quando ele me pedir para configurar mais alguma coisa. Bom, aqui ele parou nessa tela aqui e ele está basicamente me perguntando se eu quero colocar algum outro disco, né, para ele continuar a instalação a partir de um outro disco. Mas eu vou marcar não, porque a gente não tem um outro disco. Essa aqui é uma versão NetInst, né, ou seja, uma instalação via internet. Então eu vou marcar não, porque eu não vou usar um outro disco. Aqui agora ele está perguntando para eu configurar ali a região do meu Package Manager, né? Ou seja, do meu apt, dos meus repositórios. Eu vou utilizar o padrão dos Estados Unidos, mas se você estiver preocupado ali com o ping, você pode pôr uma região mais próxima de você. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque com questão de privacidade, identificar o nosso local onde a gente está é sempre um risco, é sempre um problema. Então você pode configurar aqui o repositório padrão dos Estados Unidos, mas se você realmente estiver muito preocupado com o ping, você pode escolher ali uma região mais próxima de você. Aqui eu vou selecionar o padrão mesmo, deb.debian.org. Eu não vou configurar um proxy, então vou deixar ok, padrão vazio. E agora ele vai configurar o apt. Acho que a próxima configuração ali vai ser para eu selecionar os softwares que já vão ser instalados ali de uma vez no meu sistema. Então assim que ele me pedir essas informações, eu volto, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se vai demorar um pouquinho. Bom, ele me pedindo aqui, eu volto. Ele foi quase que na hora, foi quase instantâneo. Aqui ele está perguntando se eu quero participar do Popularity Contest, que é basicamente um esquema aí do Debian para dizer quais pacotes são mais baixados do que o outro. É uma votação anônima, então sempre que você baixa um pacote, ele envia uma informação ali anônima para o Debian, dizendo quais pacotes foram baixados e quais não. Mas a gente vai deixar aqui o não, que inclusive é a opção por padrão aqui do Debian para garantir a nossa privacidade. E agora sim ele está me solicitando aqui para eu escolher quais pacotes vão ser instalados ali com o meu Debian. Eu vou deixar os pacotes aqui de desktop environment, enfim, eu não sei pronunciar isso. Eu vou deixar essa opção aqui marcada porque já vai vir com algumas ferramentas padrões muito boas para gente não ter que ficar instalando depois. Eu só vou desmarcar aqui o GNOME porque sinceramente eu não gosto do GNOME. Na verdade, das opções que está aqui, o meu preferido aqui é o Cinnamon, mas eu também não gosto muito assim dele, eu prefiro outros, eu prefiro, por exemplo, o Bud Desktop ou então o i3WM, mas se você não quiser nenhum desses, você pode deixar desmarcado e depois você instala o que você preferir. Eu vou deixar o Cinnamon aqui marcado porque é o melhorzinho das opções que estão aqui. E pode dar o Enter. E agora ele vai finalizar a instalação, voltando aqui. Assim que ele me pedir para fazer mais alguma ação, eu volto. Bom, e aqui nessa tela aqui, ele já está dizendo que a instalação ela foi completada, né? Que a gente pode remover o nosso pendrive e reiniciar o sistema. Então a gente pode dar um OK aqui, que ele vai finalizar a instalação e vai desligar. A ideia aqui é que você já tire o seu pendrive, só que eu estou em uma VM, né? Então para eu tirar o meu pendrive, eu vim aqui, clicar aqui, que ele já vai abrir no disco real. E iniciar aqui a VM. Eu mandei ele iniciar 2 vezes, aí deu aquela mensagenzinha de erro. Vamos ver se ele já vai abrir o nosso Debian.
E aqui ele já abriu no nosso Debian bonitinho, né? Tem aqui o Windows, caso eu queira iniciar o Windows, mas eu não quero iniciar o Windows, eu quero iniciar o Debian. Vamos ver se está tudo funcionando como deveria estar. Ele pede para eu decriptar o meu disco, né? A minha senha aqui é 123. Beleza, funcionando aqui, bacaninha. Esse foi meu nome de usuário que eu coloquei? Eu não lembro se esse foi o nome de usuário que eu coloquei. Deixa eu logar como root porque eu não lembro qual foi o usuário que eu coloquei. Vou logar como root primeiro e vou alterar a senha do meu usuário. E vou inclusive ver qual foi o meu usuário. Posso dar aqui um ls no home. Foi Messias. Vou dar um pswd aqui Messias, porque eu não lembro. Aparentemente o meu usuário ele tá com um problema pelo visto. Então eu vou apagar aqui home Messias. Ué. cd home, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu apagar esse usuário aqui. Messias. Beleza. Agora... é Macias. Eu escrevi errado, então esse foi o problema. Tá escrito Macias. Então esse foi o problema. Eu posso sair aqui, logout. É por isso que eu não consegui logar. Meu usuário tá como Macias. Agora sim. Então esse foi o problema. Erros de digitação. Então aqui tá pronto, né? Tá aqui o meu Cinnamon. Eu posso ver se... Só uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho que eu já tô notando. É o meu path. Deixa eu logar como usuário root, só pra gente garantir. Su. Deixa eu dar um erro aqui no meu path. O meu path ele não tá com o sbin, né? O sbin que são os arquivos ali do administrador. Então eu vou só arrumar isso. Como que eu arrumo isso? É muito simples. Export path. Ou seja, eu vou exportar a variável path novamente. E dentro dela eu vou atribuir a variável path existente, né, que já é essa variável aqui. Ou eu poderia simplesmente copiar isso daqui e colar de novo. Aí eu vou adicionar 2 pontos, porque a gente pode ver que todos os diretórios aqui estão separados por 2 pontos. E vou adicionar o sbin. E agora se eu... eu não estou com esse... Provavelmente eu não estou com o ifconfig aqui instalado. Mas uma coisa que eu posso fazer aqui é adicionar isso, deixa eu copiar, tanto no bash rc do meu usuário, o usuário Messias, adicionar no final, quanto no meu usuário root. E como a gente acabou de instalar o nosso sistema, eu vou rodar um apt update para ver se ele está totalmente atualizado. Como foi a instalação netinst, como foi a atualização netinst, exatamente. Como foi a atualização netinst via internet, eu estava checando os repositórios. Ele já vai estar totalmente atualizado, né? Porque ele baixou ali pela internet. Mas eu vou instalar aqui um outro pacote, que é o NetTools. Agora eu tenho o ifconfig. Bonitinho. Então aqui o nosso sistema aqui já está instalado, configurado, quer dizer, o básico, né? E já está funcionando. Então é isso daí.